Foi um acerto essa vaga verde, né? Quem idealizou isso dentro da secretaria foi o agente Crepaldi, na época o secretário Kaká, né? Pô, vamos fazer. Ele era o secretário da pasta. Ele falou, vamos fazer, e fez, e pô, foi um puta acerto, né? Nós vimos a dificuldade do motorista de aplicativo, principalmente, e é óbvio que a intenção sempre foi atender o motorista de aplicativo, mas como eu falei para você, não existe uma sinalização específica para você favorecer apenas o motorista de aplicativo. Então a ideia era de você proporcionar uma vaga onde qualquer pessoa pudesse fazer o embarque e desembarque com segurança, e obviamente na área central o maior usuário vai ser o motorista de aplicativo. Essa sempre foi a ideia. E foi, um baita acerto. Essa vaga, especificamente da Brasil, eu acho que ela iniciou o primeiro local que ela foi implantada foi logo após o ponto de ônibus ali da Brasil com a 15 de novembro. Fizeram ali um espaço para 1 ou 2 veículos, eu não me recordo. Depois percebeu-se que por conta da demanda ela ficou obsoleta, ela foi mudada ali para próximo da Becker, depois repensada, foi deslocada para o Habib's, e a princípio, Júnior, estava funcionando. A ideia era realmente proporcionar agilidade, segurança, tanto para o condutor quanto para o passageiro. Parava, estacionava, saía sem problema algum. Só que isso foi, eu acho que em 2021, se eu não me engano, a implantação dessas vagas. De lá para cá, pode parecer que não, mas a demanda de motoristas de aplicativos aumentou demais em tudo quanto é lugar. Não só do motorista de aplicativo do veículo de passeio, mas o de aplicativo agora que utiliza a motocicleta. Então, é um advento assim que mudou todo o pensamento em relação, especificamente, às vagas na área central. Porque aquilo que até então estava se tornando, agora eu vou falar na minha opinião, entendeu? Na minha opinião. Aquilo que estava se tornando, até então era efetivo, do ponto de vista da mobilidade, passou a gerar alguns colaterais que precisou ser repensado. Então, o que estava acontecendo com muita frequência? Eu falo assim, todos os dias. Era justamente o embarque e desembarque sendo realizado ali na Avenida Brasil de maneira equivocada, pelos motoristas de aplicativo, e não somente eles, mas os motoristas de aplicativo, onde eles não faziam a manobra correta para estacionar na vaga, deixando, na maioria das vezes, o veículo meia vaga e meia pista, ou completamente em fila dupla, às vezes 1, 2, 3, 4, 5 veículos em fila dupla, fazendo esse embarque e desembarque na fila dupla, né? E isso, obviamente, gerou um congestionamento, gerou problemas de deslocamento, e a administração repensou na possibilidade de mudar isso daí. Por quê? Perdão, o diálogo não resolveu, a orientação não resolveu, e eu falo por mim, fiquei por diversas vezes naquele ponto, naquela vaga, orientando e impedindo que fosse feito o embarque e desembarque, mas na ausência da fiscalização, ausência entre aspas, porque a câmera de monitoramento está o tempo inteiro lá fiscalizando, mas na ausência física do agente de trânsito, deixava o condutor mais confortável para poder fazer esse embarque e desembarque. Se eu sou o motorista de aplicativo, e se eu sou usuário, eu também ia querer embarcar e desembarcar ali. Você tá entendendo? Porque, tá na área central, tá num lugar iluminado, um lugar que eu me sinto seguro. Na frente do comércio. Tá na frente do comércio, eu entendo o lado deles. Só que do ponto de vista da mobilidade e das infrações de trânsito que estava sendo gerada, alguma coisa precisava ser feita por parte da administração. Então a administração repensou. Retirou aquela vaga dali, colocou em frente ao Burger King. Eu, para falar a verdade, a princípio eu achei que ela ia funcionar, mas ela não funcionou. Então, se você me perguntar, o que você acha da mudança? Eu vou falar assim, Júnior, do meu ponto de vista, não dá para permanecer na Avenida Brasil. O embarque e desembarque contínuo, a parada contínua da faixa da direita, para que o passageiro entre e saia do veículo, estava gerando prejuízo, um congestionamento, não tem como permanecer. Porque, como eu falei assim, a malha viária de Ferraz ela é estreita, tudo que você faz, você para o fluxo. Eu vou estacionar na Zona Azul, eu paro o fluxo. Eu vou sair do estacionamento, eu paro o fluxo. Agora, imagina toda hora um veículo entrando e saindo do estacionamento por conta do embarque e desembarque. Isso gerava um prejuízo. Agora, deu certo em frente do Burger King? Não deu. Tem que ser honesto, tem que fazer a minha culpa e falar assim, olha, não funcionou da maneira que deveria funcionar. O que temos que fazer? Voltar para o Brasil? Na minha opinião, não deveria voltar para o Brasil. Mas deveria repensar? Pô, então vamos pensar em um outro local que atenda melhor. Eu vou pensar num lugar aqui agora. A entrada do calçadão. Tem a Brasil, tem um recuo pro calçadão. Esse recuo podia fechar ali e fazer só vaga, 2, 3 vagas verdes. Em frente a X-Tudo e o calçadão ali, ó. Pronto. Pensar.
Viu? Aí, ó. Nós também já pensamos, a gente conversa sobre essas possibilidades. A gente já pensou, não poderia fazer um recuo, como foi feito na Djomar Novaes, na Praça da Independência, onde eles pudessem fazer um embarque e desembarque? Na própria Avenida Brasil, você faz um recuo na praça e ali eles poderiam então fazer o embarque e desembarque. Só que é o que eu estou falando, aí não é somente fazer uma pintura e colocar uma placa, aí é uma obra de infraestrutura. Sim. Né? Requer muito mais recurso financeiro para poder fazer. E não sou eu, agente de trânsito, quem decide se vai fazer isso ou não. A gente está aqui para sugerir ideia. Exatamente. Mas o que eu penso? Não é possível, na minha opinião, voltar para o Brasil, mas também não deu certo em frente ao Burger King. Nós temos uma vaga na Djomar Novaes, que é a rua da estação, que está numa distância muito semelhante à vaga do Habib's, que foi retirada. Se o problema é insegurança, que a administração então ilumine, coloque banco, cobertura e proporcione um embarque e desembarque mais seguro, ou repense. Já foi sugerido a Getúlio Vargas como uma opção, você está sugerindo, por exemplo, ali próximo ao calçadão. Há quem sugira uma baia, né, um recuo na própria Praça da Independência para que eles possam fazer esse embarque e desembarque. Agora, da maneira que estava, realmente estava gerando prejuízo. Entendeu? E aí eu peço, né, porque o pessoal cobra nos meus stories, porque eu posto alguns stories. Vocês têm que orientar. Isso aqui já é um momento de orientação, entendeu? Eu falo que a orientação é antes. No momento que você está cometendo a infração, irmão, é a prova. Entendeu? Se você cometer infração, eu vou fazer notificação. Então, assim, eu falo nos meus stories, eu faço vídeo, gente, evite, não façam, oriento. Ontem eu bati um papo com diversos motociclistas que transportam passageiros, expliquei a possibilidade deles embarcarem e desembarcarem, não somente na vaga verde, mas também na vaga de PCD, na vaga de idoso, na vaga de zona azul, na vaga de carga e descarga, na vaga de curta duração de 15 minutos. Qualquer vaga dessas é possível fazer o embarque e desembarque. Ela estando livre, você pode fazer o embarque. Você que é Uber, você que trabalha com passageiro, também com motocicleta, estando livre a vaga, qualquer uma delas você pode fazer o embarque e desembarque. Você não pode ficar estacionado. Inclusive, você pode fazer o embarque e desembarque até mesmo na vaga de taxista. Entendeu? O taxista vai querer morrer com isso? Vai. Mas você não pode permanecer estacionado. Fazer o embarque e desembarque, você pode. Entendeu? Então, assim, há muitas opções para que o passageiro solicite o Uber. É que eles colocaram na cabeça de que só pode ser em um lugar específico. E não. Vai por mim. Tá livre a vaga de PCD? Dá para embarcar e desembarcar? Embarque e desembarque seu passageiro lá. Tá livre a vaga de carga e descarga? Embarque e desembarque seu passageiro lá. Tá livre a vaga do taxista? Embarque e desembarque. Não tem problema nenhum. A única sinalização que vai proibir a parada para o embarque e desembarque é a R6C, que é aquela que é um E com um Xzinho. Essa você não pode nem parar. Qualquer outra, você pode fazer o embarque e desembarque. Sem problema nenhum. Estamos orientados então, galera? Estamos.